Senhoras e senhores, como vocês estão? Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e se você está abrindo este vídeo assim que ele foi ao ar, sim, é um vídeo de quinta-feira, bem tarde, mais de 10 horas da noite, 10 e meia da noite, sabe Deus que horas da noite, porque durante o dia eu tive outros compromissos e esperei também alguma notícia mais relevante em termos de contratação. Como nesta quinta, infelizmente, não rolou, resolvi adiantar o resumão, que geralmente é sexta-feira, para esta quinta, porque na sexta-feira tem a apresentação do Dodô lá na Vila Belmiro. Se tudo der certo, estarei lá e aí a gente analisa depois a coletiva aqui em vídeo. Então adiantei o resumão, até porque temos algumas coisas a comentar e vale a pena já adiantá-las. Sem mais delongas, começamos com um pequeno chapéu que o Santos deu no Sampaoli / Flamengo. Fica a historinha curiosa publicada pelo UOL nesta quinta. Vamos ler a matéria e comentar. Sampaoli liga para levar Jean Lucas para o Fla, mas volante escolhe Santos. Que doideira. Vamos ler então a matéria do Mussetti e da Gabriela Brino. Jean Lucas foi procurado pelo Flamengo, mas optou em voltar ao Santos. O jogador chega sexta no CT Pelé para exames médicos e assinar o contrato. Tem vídeo aqui no canal, caso você não tenha visto. Soltei ontem à noite. Ontem, no caso, quarta, se você está vendo no futuro. O UOL apurou que Jorge Sampaoli ligou mais de uma vez para convencer o Jean Lucas a jogar no Flamengo, o que na verdade faz todo sentido, porque claro, o Jean Lucas brilhou no Santos com o Sampaoli. Jean cogitou a ideia de retornar ao clube de formação, ele foi revelado pelo Flamengo, como vocês sabem, porém escolheu o Santos. Ele entende que viveu o melhor momento de sua carreira na curta passagem pelo Peixe, apenas 20 jogos, e é verdade, e foi onde encontrou o maior carinho de uma torcida. A torcida do Santos, inclusive, está muito de parabéns pelo carinho com o Jean Lucas, na busca pelo Salazar e pelo Pereira, enfim, no Dodô, no Furt, como foi um caso mais de surpresa, nem tanto ainda, né? Esperar ele chegar, ser anunciado e tal. Mas tem sido um caso bem legal de uma torcida que está tentando buscar esperança e entendeu, e eu faço parte dessa questão, acho que eu entendi de vez, que ou a gente arranja esperança agora e apoia, ou não vai a lugar nenhum, porque, meu Deus do céu, sem reforço esse time é difícil. Desde que saiu, Jean interage com publicações do Santos nas redes sociais e já publicou vídeos cantando o hino. No entendimento do Meia e de seu staff, a melhor decisão é atuar no Santos, onde ele chega com status de titular, fato, e não como mais um no elenco. No Flamengo o salário seria maior, olha só que doideira, porém, até meio óbvio, acredito. Legal, o São Paulo, não, legal, o Santos conseguiu ganhar essa briga contra o São Paulo e contra o Flamengo, e eu vou tentar ser o mais positivo aqui num comentário breve. Mostra que ele quer jogar, mostra que ficar afastado lá no Mônaco já não era de interesse dele. No Flamengo, fatalmente, não seria titular de imediato, entraria numa briga por vaga, em revezamento, e aqui, com todo respeito, ele vai jogar. Então mostra que pelo menos vontade de jogar ele tem no momento, e isso é importante para o Santos. Santos que afastou 200 jogadores recentemente, eu vou falar do empréstimo do Ivonei em instantes, mas nessa quinta saiu uma matéria muito interessante no GE, que se chama Santos tenta resolver situação de 6 afastados e sonda mercado em busca de interessados. É uma matéria que fala sobre o Ed Carlos, sobre o Ruiz, sobre o Barbosa, estou tentando fazer de cabeça, sobre o Soteldo e sobre o Natan e o Lucas Pires. Se eu não me enganei, são esses 6, porque o Ivonei já foi emprestado e daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí a matéria fala sobre os planos da diretoria em negociar, emprestar, vender, doar, sabe Deus o que, esses jogadores que estão afastados. Então vamos lá. O caso mais complexo é o do Soteldo. A matéria nem fala o que o Santos pensa em fazer. Só fala, o jogador já foi comunicado que não será reintegrado. Soteldo e seu staff estão em busca de um novo clube, mas por enquanto não houve sequer uma proposta. O que é ruim para o Santos, inclusive. Já Daniel Ruiz, vamos lá. Ele vive situação curiosa, diz a matéria. O jogador afastado não quer voltar ao seu país natal, ou seja, a Colômbia, e junto com seus representantes estuda o repasse do empréstimo, que é do Milionários, né, a algum clube brasileiro. Ele recusou um time da Série B, que o Bruno Lima deu na Trivela, ele não citou o nome do time, mas o Ruiz não topou a Série B. Eu, honestamente, também não toparia. Acho que para sair lá do Milionários, que acabou sendo campeão colombiano, se eu não tô maluco esses dias aí, para jogar Série B aqui é um pouquinho demais. Enfim, vamos ver o que acontece com ele. Já Ed Carlos e Lucas Barbosa, acho que essa é a parte mais interessante da matéria. Olha só, atenção. Tem situação menos complexa
e tem chamado a atenção do mercado nacional. Não sei qual é a apuração do GE, mas é uma frase muito interessante, que o Barbosa e o Ed Carlos têm chamado a atenção no mercado nacional. E aí o próximo parágrafo é ainda mais interessante, olha só. A expectativa interna no Santos é de que a dupla saia por empréstimo até o fim da semana que vem. Então estarei atento, provavelmente no dia do próximo resumão, em relação ao Barbosa e ao Ed Carlos. É importante a gente entender para onde eles vão, quais serão as chances deles atuarem, evoluírem o próprio futebol. E por fim, Natan e Lucas Pires. Inclusive tem um intertítulo, né, que é um título dentro do texto da matéria, que é laterais recusados no mercado, olha só. Multados e afastados, Lucas Pires e Natan são os que vivem situação mais difícil. O objetivo do Santos é vendê-los nesta janela de transferências. Eles foram oferecidos em algumas das negociações em curso do clube, mas não houve interessados. Por exemplo, ao Schalke, eles foram oferecidos. E com todo respeito ao Schalke, que se dane o Schalke, que se afunde na Série B da Bundesliga. Daqui a pouco, se você não está sabendo por que eu estou falando isso, daqui a pouco eu chego lá. E é isso que fala, que ambos foram recusados. Apesar de estar fora dos planos, o Santos não quer se desfazer, pelo menos, do Lucas Pires por uma quantia abaixo do que entende ser o justo. Cadê o Dinamo Zagreb, hein, que a gente falou no resumão da semana passada? Tá na hora dos croatas abrirem o bolso aí. E aí o Ivonei, que é o outro afastado, é o primeiro emprestado. Né? É o primeiro dos 7 que foi. Ele foi emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto, o anúncio foi ontem, em meio a todo ao alvoroço das chegadas do Jean Lucas, do Furt. O Ivonei foi ao Botafogo. Eu acho o caso do Ivonei muito complexo. Eu vou pesquisar ao vivo, eu adoro quando eu faço isso com vocês. Quais foram as propostas anteriores que chegaram a ser divulgadas pelo Ivonei? A do Belenenses... achei, pronto, vamos lá. É uma matéria do UOL, já li essa matéria do UOL umas 38 vezes aqui no canal, vou ler de novo. É uma matéria de 18 de agosto do ano passado, ou seja, mais ou menos um ano atrás. É uma matéria que conta que o Ivonei recusou o empréstimo do Belenenses. Aliás, o Santos recusou o empréstimo ao Belenenses, tá? Não sei qual era a opinião do Ivonei sobre isso. E ele também tinha sido procurado por empréstimo pela equipe sub-23 do Panathinaikos, da Grécia, pelo profissional do Bilis da Albânia, esse caso é um maravilhoso, né? Do Bilis da Albânia, além do Belenenses. Ele teve oportunidades europeias, topou lutar pela vaga no Santos, achei muito legal, valorizei, tem vídeo meu falando isso aqui, foi muito legal ele topar ir para o Sub-20, jogar o Paulista, ganhar o Paulista, né, contra o Corinthians ano passado, ganhou não, mas foi longe na Copinha desse ano, foi até a semifinal, mas para mim sempre eu enxergava no Ivonei, e eu assisti a maioria dos jogos do Paulista ano passado, tem vídeo aqui no canal e tal, eu não consegui enxergar no Ivonei alguém que no profissional conseguiria fazer essa transição. O seu futebol conseguiria espelhar o que entregava na base no profissional pela lentidão, por ser um cara que joga muito parado, apesar de ser interessante seu avanço para a área, fez bastante gol assim, para armar o jogo é bem difícil, não é marcador, então ficou meio assim, é meia, mas em qual a posição na meia ali que ele vai jogar? E acho que a oportunidade, provavelmente a melhor que surgiu, né, creio eu, ser o Botafogo de Ribeirão Preto, com todo respeito aos amigos de Ribeirão Preto, inclusive, mas mostra que, por exemplo, o Ivonei não jogou 7 partidas na Série A esse ano. E foi parar na Série B. Ele poderia ir para um outro time de Série A, para um Cuiabá, para um América, para o Bahia. Eu tô falando dos times que estão abaixo do Santos no momento, brigando ali contra o rebaixamento. E nem isso, foi surgir uma Série B. O Botafogo, no momento que eu gravo, é o 10º da Série B. Não me parece que os times da Série A enxerguem o que muita gente enxerga no Ivonei. Acho que eles estão mais comigo nessa, digamos assim, de não conseguir enxergar. Mas torço para que o Ivonei tenha chance, jogue bem lá e possa voltar. Ou se não voltar, siga bem a carreira. Não acho que o Ivonei hoje... Ele subiu profissional em 2020. 3 anos depois, com indas e vindas entre base e profissional, ele consiga ser uma peça útil em Série A. E acho que o mercado da Série A também entendeu isso. Falando em mercado, eu esqueci de comentar aqui no canal, separei rapidinho então, uma aspa muito forte do Paulo Turro na coletiva após o jogo contra o Goiás no domingo. Que é a seguinte, ó. Eu abri no Diário do Peixe aqui para dar o crédito e pegar. Abre aspas. Sobre os reforços, eu entreguei minha relação de reforços e todo mundo que sabe que o Santos precisa de reforços. O uso da palavra reforços foi, né, bastante comum aí. E não é 1, não é 2 e nem 3. É muito mais. Fecha aspas. Cara, para quem reclama da inércia da diretoria e de treinador que fala, não, tá tudo bem nas coletivas, não, a bronca interna e blá blá blá, essa aspa é muito forte do Turro. E eu tô dando toda a razão, ele tá certíssimo. Não é 1, não é 2, não é 3. É muito mais reforço.
É verdade. E curiosamente, depois dessa aspas, chegaram 3, né? Dodô, Jean Lucas e Furt. E precisa de mais mesmo. É a realidade. Eu acho que foi muito legal e muitos de vocês têm mandado nos comentários sobre como talvez essa aspa tenha servido para a diretoria acordar. Pô, a gente contratou o técnico, que é nosso parça, né? E até ele tá reclamando publicamente, não é nem mais internamente. Acho que não dá mais para esconder. E aí estão tentando abrir o bolso. Não conseguiram com todo mundo ainda, mas alguns chegaram aí já. Espero que cheguem mais. Penúltimo assunto. Santos consegue efeito suspensivo no STJD e pode jogar na Vila sem torcida. Não sei se vocês viram, mas o Santos conseguiu esse efeito suspensivo e não precisará jogar no momento, até um novo julgamento, a 150 quilômetros da Vila. Vai poder jogar na Vila, mas ainda sem torcida. Pelo que o Diário do Peixe apurou também, essa matéria que eu tô lendo do UOL, mas no Diário do Peixe saiu, que vai poder ter visitante. O Santos, se eu não me engano, tirando contra o São Paulo, que é clássico aqui em São Paulo, é um absurdo de não ter visitante. Se eu não me engano, é contra o Fluminense o próximo jogo fora. E, pelo jeito, vai poder ter torcida visitante. Vamos aguardar, se você tem interesse nesse jogo, assim como eu tenho. Fique de olho. E vamos lá, vamos ler a matéria para vocês entenderem o que aconteceu. O clube recorreu após ser punido em primeira instância com a perda de 8 mandos. 8 mandos, mas mudou. Com a decisão proferida... Opa, cliquei no lugar errado, peraí. Volta, obrigado. Com a decisão proferida na última quarta, o Santos pode jogar na Vila por até 5 jogos, incluindo os 2 já cumpridos, ou seja, mais 3 sem público, ou até quando ocorrer o julgamento em segunda instância. Então, a punição está valendo para os próximos 3 jogos na Vila, é na Vila, mas sem público. Porém, se o julgamento acontecer antes, isso pode mudar. Pode mudar para pior, pode mudar para melhor, mas pode mudar. No momento, é isso, 3 jogos. Então é isso. Botafogo, eu vou abrir a tabela aqui do brasileiro do momento. O Botafogo, que é no outro final de semana, o próximo jogo contra o São Paulo. O Botafogo é na Vila, então sem público. Aí o Santos viaja para pegar o Flu. Aí o Santos joga em casa contra o Atlético Paranaense, então Vila sem público. E aí na rodada seguinte o Santos viaja para o Fortaleza. E aí no retorno contra o Grêmio. Então no momento Botafogo, Atlético Paranaense e Grêmio são jogos na Vila sem público. 3 é melhor do que 8. Jogar em casa gasta menos dinheiro do que jogando a 150 km. Vamos lá, por fim, então, tem esta notícia de que o Salazar, que a gente tanto queria, não virá. Fechou com o Braga de Portugal. E o grande detalhe dessa situação, é o que o UOL conta nessa matéria que eu lerei agora. O título já vai te deixar triste, caso você não tenha visto. Provavelmente você já viu, já comentei no resenha, as redes sociais falaram bastante disso. Mas eu vou comentar a situação e depois vou comentar sobre esperanças. E o dinheiro existe, então vai ter que chegar gente. Vamos lá. Schalke vende Salazar ao Braga por menos que a proposta do Santos. Na terça-feira, eu falei aqui, se não foi na terça, foi na quarta, enfim. Na verdade foi na terça de manhã. Que a proposta do Santos era a melhor pelo Salazar ao Schalke em relação a todas as propostas. E tá aí a prova. A proposta do Santos era maior que a do Braga. O Braga vai pagar 5, o Santos ofereceu 6, e aí o Schalke falou não, vai pro Braga. Parece bobo, mas tem uma justificativa, a matéria conta. Vamos lá, problema antigo. O CEO do Schalke trabalhou no Hamburgo e lidou com o calote do ex-presidente Modesto Roma pelo zagueiro Kleber Reis. Quando o Santos contratou o Kleber Reis em 2017, se eu não tô maluco, eu tô abrindo o nome do CEO do Schalke aqui só para poder reclamar depois. Achei. Quando o Santos contratou o Kleber Reis lá em 2017, eu sei lá que ano, eu obviamente não tinha o Will Santos, mas eu tinha o blog na ESPN e que eu descasquei a contratação. Porque, à época, eu sabia que o Kleber Reis mal jogava no Hamburgo e ele entrava de centroavante no desespero para o Hamburgo tentar jogo aéreo, o zagueiro lá alto na área, tentar meter gol de cabeça e escapar do rebaixamento. O Hamburgo, que acabou rebaixado, não consegue nem voltar para a Bundesliga já há alguns anos. E eu achei uma contratação péssima. Mas às vezes a gente erra. Nesse caso não errei. A contratação foi péssima. O Kleber Reis deu problema para o Santos até o ano passado, quando finalmente acabou esse contrato, que rescindi, não sabe Deus o que aconteceu.
E nunca jogou bem no Santos. Mal jogou, inclusive, e do Santos foi só para time menor e afundou na carreira. Esse ano, inclusive, ia jogar no Suzano, né? E acabou não dando certo, se eu não estou enganado. O Santos não pagou na era Modesto Roma. O Santos não pagou na era José Carlos Pérez. E querendo ou não, o Santos também tomou um transfer ban por causa disso. 6 anos depois, se eu acertei o ano, 2017, o Santos, beleza, até pagou, foi no empréstimo lá do próprio Rueda, que meio que definiu a eleição, sejamos honestos, né? Pré-eleição ele emprestou ao Santos esse dinheiro para pagar o transfer ban. E nenhum desses caras, presidentes, se tocou, cada um em sua época, o quão mal, quer dizer, talvez tenham se tocado, mas fizeram mesmo assim, estavam fazendo ao Santos. O primeiro ao contratar um bagre, o segundo a não pagar e apostar no transfer ban, e o terceiro porque talvez não tenha percebido, mais talvez ainda, que não é porque o nome dele tá lá, ó, fui eu que emprestei o dinheiro, que o clube vai ficar com a imagem limpa. A imagem do Santos não só está prejudicada por esse caso, com as outras diretorias, como está prejudicada no mercado há algum tempo já. Né? Só ver os valores de venda de jogadores que sempre surgem mais baixos. A gente está discutindo aí por quanto o Marcos vai ser vendido e são valores baixos até aqui. Acabaram com a imagem do Santos. Por isso que eu imploro, não esqueçam, tenham memória, principalmente você que vai votar, tenha memória e observe nos futuros candidatos e nos vices e em quem tiver na chapa, é tudo público, assessores, enfim. São pessoas que trabalharam com o Modesto, com o Pérez, com o Odílio, com a gestão atual também, que ninguém quer mais. Tome cuidado com o seu voto. Porque, ó, causa e consequência. A consequência do Santos hoje é não conseguir contratar um jogador oferecendo mais dinheiro. E a causa, 6 anos atrás. Tem que ter cuidado. Agora fica a crítica ao querido CEO do Schalke aí. O Schalke acabou de ser rebaixado e tu era CEO do Hamburgo que também foi rebaixado. Tu é ruim, irmão. Tu é ruim. Como é que é ruim em alemão? Não falo alemão. Enfim, aí o Salazar foi lá pro Braga e o nosso sonho acabou. A matéria do UOL, complementando essa questão, diz que sem o Uruguai, o Santos prioriza as chegadas de Bruno Henrique e Pereira, como a gente tem falado isso durante a semana. Falaremos mais no futuro, torcendo para que seja de forma positiva. Muito bem, obrigado aos membros que chegaram essa semana e chegou muita gente. E essa semana eu publiquei o vídeo exclusivo aos membros analisando o podcast UOL Sport Histórias, Os Grampos de Robinho. São 6 episódios, tá em qualquer tocador de podcast, no YouTube do UOL, com os grampos que eles conseguiram junto à polícia italiana. Do caso Robinho, vocês sabem qual é o caso. O podcast é muito pesado, muito forte. E eu fiz um vídeo para os membros sobre isso, porque eu não acho que eu fale nada demais, mas é um tema muito polêmico, chega muita gente reclamando, mas quem ouviu o podcast sabe que não dá, é o que eu tenho a dizer. Então eu divulguei isso numa live recente, muita gente chegou, obrigado. Como por exemplo o Raul Dutra, que renovou, o Thiago da Silva Leão, que renovou, o Felipe Cirilo e a Monique Carlos, que chegaram, o Renato Borges, o Gustavo Andrade, José Ferreira, Luan Ramos, Álvaro Costa, Felipe Vieira, AG Bedinho, Matheus Firetti, João Luiz Barroso, Fernando Melo, Vitor Hugo, Pedro Diniz, Bruno Xavier, William Guimarães, Marcelo Caruncho, Fernando Mazota, Hidek 11, Daniel Grosso, Paulo Daniel, Bispo Tech, Fabrício Fazano, Peterson Moraes, João desculpa, João, Vitor Aracaki, Wilson Siqueira, Maécio Pimenta, Evans, João Vitor Spedio, Rodrigo Miranda, Caio Moura, Gunter, Caian Felisberto, Nathan Reis, Heraldo Cirilo, Davi Longato, LF Joga, Matheus Gautier, João Vitor Ramos, Caio Albuquerque, Juan Andrini, Pedro Lubarino, Hamilton Silva, Henrique, Lucas Guimarães, treinador Zard, Kaique Nunes, Brian Gomes, Daniel Soeiro, Rocker White Dog, Felipe Charles, Gabriel Castanho, Ítalo Carvalho, José Danley,
Pedro Bifaroni, Gustavo Ros, Eric Benevides, William Zata, Arthur Iuda, Kaique Wilson, Gabriel Silva, Jair de Oliveira, José Ricardo Barbosa e Vitor Dantas. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Beijo, amanhã a gente volta. Coletivo de Dodô. Tchau.